Fala pessoal, tudo bem? Então na aula de hoje nós vamos estudar as substâncias e as misturas. Mas antes de chegar nas substâncias e misturas de verdade, a gente tem que entender do que é que as coisas são feitas. Então a primeira coisa que a gente vai ver hoje é o que é matéria. Então a gente considera matéria tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, possui massa e é formado por átomos. Então, por exemplo, a sua caneta, ela está ocupando um lugar no espaço, ela tem massa e ela é formada por átomos, então a gente pode considerar a sua caneta como matéria. Outra coisa que a gente pode considerar como matéria, a gente não enxerga, mas é matéria, que é o ar. Então o ar, ele também ocupa um lugar no espaço, vai ter massa e é formado por átomos. Então tudo aquilo que está ao nosso redor é matéria. E essa matéria que é feita por átomos vai estar aí presente no nosso dia a dia e ela vai poder formar diversas coisas. Mas o que é que são esses átomos? Os átomos nada mais são do que partes menores da matéria e que, quando eles apresentarem a mesma característica, vão formar elementos químicos. Então aqui a gente tem alguns exemplos de elementos químicos, como carbono, iodo, enxofre, que são aqueles que a gente acha lá na tabela periódica. Então, se eu tiver átomos que têm as mesmas características, eles formam os mesmos elementos químicos. E existe uma forma de eu representar esses átomos. Vamos ver como é que é? Eu consigo fazer uma representação desses átomos com essas bolinhas aí. Então eu tenho o símbolo dele, que é aquele que a gente acha lá na tabela periódica. Vamos começar aqui com o hidrogênio. Então o símbolo dele é a letra H. A letra H se refere a um elemento chamado de hidrogênio, e a gente consegue representar isso com essas bolinhas aqui, ó. Ok? Então a gente vê que para cada elemento tem uma bolinha de cor diferente, às vezes até de tamanho diferente. E se esses átomos resolverem interagir entre si, eles conseguem se unir. E a partir do momento que eles se unem, eles vão formar estruturas chamadas de moléculas. Então, moléculas nada mais são do que grupos ou conjuntos de átomos. Então, se a gente olhar essa imagem aí agora, a gente está vendo que aqueles átomos que estavam sozinhos anteriormente se juntaram. Então, eles começaram a formar as moléculas. Então, no caso aí, a gente tem três tipos de moléculas. Uma molécula de oxigênio, uma molécula de hidrogênio e uma molécula de gás carbônico. As cores e os tamanhos que a gente está vendo aí são os mesmos que a gente viu no slide anterior. Eles têm a mesma cor ali para representar o oxigênio, a mesma para representar o hidrogênio e o carbono em si. Essas moléculas, elas podem ser representadas na fórmula molecular. Vamos ver como é que fica? Então, a fórmula molecular, ela vai descrever o número de átomos que uma molécula tem. E a gente vai utilizar ela para representar as substâncias químicas. Então, vamos analisar primeiro aqui, ó. A gente tem a representação do átomo, né? Só que esses átomos estão juntos formando moléculas. Então, no caso aqui, ó, eu tenho dois átomos de oxigênio. Então, dois átomos de oxigênio formam o gás oxigênio e a gente não vai ficar desenhando bolinha toda vez. Eu consigo representar isso com uma fórmula molecular, que é o que a gente tem aqui, ó, O2. Ok? Vamos ver o próximo? Eu tenho dois átomos de hidrogênio. Então, aqui, ó, uma bolinha de hidrogênio, outra bolinha de hidrogênio. Elas se juntaram, formaram uma molécula, e eu consigo representar essa molécula com a fórmula molecular H2. Tem a próxima aqui, ó, CO2. Nesse caso aqui, eu tenho um átomo de carbono, que vai ser a bolinha cinza, e dois átomos de oxigênio. Quando não aparece um número escrito, a gente entende que só tem um átomo daquele elemento. O número que aparecer escrito, ele vai sempre se referir ao elemento que está à sua esquerda. Então, aqui no caso, CO2. Não tem nenhum número para o C, significa que só tem um átomo de carbono. Tem o número 2 para o oxigênio, então são dois átomos de oxigênio. No próximo aqui, ó, a gente tem três átomos diferentes, mas só tem um de cada um. Então, um átomo de hidrogênio, um átomo de carbono e um átomo de nitrogênio. Ok? E aqui no H2O, a gente tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Tá vendo que o 2 está bem no meio? O 2 está se referindo sempre ao que está à esquerda aqui, ó. Então, o 2 pertence ao H. O O não tem nenhum número, então a gente entende que é 1. Então, dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. E aí, o que acontece? Essas moléculas, elas podem formar aí as substâncias. E as substâncias podem ser de dois tipos. Elas podem ser substâncias simples ou substâncias compostas. A substância simples vai ser aquela que vai ser formada por um único tipo de átomo.
Então, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho 2 átomos, mas são 2 átomos iguais. Então, ela é uma substância simples. No caso, são só 2 átomos de hidrogênio. Aqui embaixo também são 2 átomos, mas são o mesmo átomo. Então, se refere somente ao nitrogênio. Então, aqui eu tenho 2 átomos de nitrogênio, que é o gás nitrogênio. Aqui eu tenho também 2 iguais, 2 oxigênios, gás oxigênio, e 3 oxigênios, que se refere ao gás ozônio. Okay? Então, se for formado por um único tipo de átomo, por um único elemento, a gente fala que a substância é simples. Agora, se essa substância for formada por 2 ou mais tipos de átomos, a gente fala que ela é uma substância composta. Então, se a gente olhar a primeira imagem aqui, ó, eu tenho um átomo de cada elemento. Então, eu tenho um átomo de hidrogênio, um átomo de carbono e um de nitrogênio. Então, são 3 átomos diferentes, formam uma substância composta. Okay? Aqui a gente tem o H2O, então tem átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. O CO2, átomo de carbono com átomo de oxigênio. E o CH4, átomo de carbono com átomo de hidrogênio. Então, nesse exemplo aqui, formando a substância, tem mais do que um tipo de átomo, a gente chama de substância composta. Ok? Agora vamos para as misturas. As misturas nada mais são do que o conjunto de substâncias. Então aqui eu tenho 2 exemplos de mistura, que no caso vai ser o leite e a água mineral. E a gente vai ver que a mistura ela é formada por várias substâncias que podem ficar variando aí em sua quantidade, sua composição. Então, no leite aqui, por exemplo, ó, tem carboidrato, tem proteína, tem sódio, cálcio, vitaminas. Então aqui eu tenho vários tipos de substâncias para poder formar o leite. Então o leite acaba sendo uma mistura. A mesma coisa com a água mineral. Então eu vou ter, além da água, os minerais. Então eu tenho aqui, por exemplo, o bicarbonato, o cálcio, o magnésio. Então isso aqui formou uma mistura, porque existem vários tipos de substância formando aí a água mineral. Então vamos marcar 2 diferenças aqui entre substância e mistura. Então substância sempre vai ter uma composição química definida. Então se eu perguntasse assim para você, qual que é a composição do gás oxigênio? Você falaria para mim, 2 átomos de oxigênio. E sempre eu vou conseguir apresentar por uma fórmula, que seria o O2 no caso aí. Então substância tem uma composição química sempre definida e eu consigo representar por uma fórmula. A mistura não. A composição vai variar. Então, existem vários tipos de leite. A composição deles pode ser muito parecida, mas não é a mesma. Então, existe uma variação ali. E eu não consigo representar isso com uma fórmula. Não existe a fórmula do leite. Né? Então, substância tem composição química definida e é representada por uma fórmula. E mistura tem composição química variável, ou seja, ela muda, e não é representada por uma fórmula. As misturas podem ser de 2 tipos. Tem as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. A gente vai começar primeiro com as homogêneas. Homo quer dizer igual. Então, numa mistura homogênea, eu não vou conseguir diferenciar as fases. Vai parecer que é tudo igual para mim quando eu olhar para ela. Então, por exemplo, se eu misturar água com sal ali, o sal ele vai ser dissolvido na água, eu não vou mais enxergar ele vai parecer que é uma fase só, que só tem uma coisa. Então, eu falo que é uma mistura homogênea, porque só tem uma fase. Eu não consigo identificar quais são os componentes que formam aí essa mistura. Ou também a gente tem um exemplo aí de água e álcool. Então, se eu misturar água com álcool, os dois têm a mesma cor ali, né? Se eu ficar olhando, eu não vou conseguir saber, essa parte é água, essa parte é álcool. Não dá, eu não consigo diferenciar uma da outra. Então, também é uma substância homogênea. E também acontece com as ligas metálicas. Então, a gente tem um exemplo aí de uma medalha de bronze. Então, a medalha de bronze, ela é formada por cobre e estanho. Só que se eu olhar para ela, eu não consigo ver um pedacinho de cobre, um pedacinho de estanho ali e diferenciar um do outro. Então, também, as ligas metálicas são consideradas como misturas homogêneas. E para terminar, a gente tem as misturas heterogêneas. Então, ela vai ser o contrário, né? Hétero quer dizer diferente. Então, eu vou conseguir enxergar uma diferença visual entre as substâncias que compõem a minha mistura. Então, a gente tem alguns exemplos ali. Por exemplo, se eu misturar água com areia, eu vou conseguir enxergar a diferença entre a água e a areia, né? Então, ali eu tenho 2 fases. Água, óleo e areia. Tenho 3 fases. A água fica no meio, a areia vai lá para o fundo, o óleo vai lá para cima. E tem o granito ali. Então, o granito a gente consegue ver algumas partes mais brancas, umas partes mais pretas. Então, são substâncias diferentes que eu consigo diferenciar e identificar visualmente.
Então, nas misturas heterogêneas, eu consigo fazer essa identificação, porque elas apresentam mais do que uma fase, e nas misturas homogêneas eu não consigo fazer essa diferença, porque ela tem uma fase só. Ok, pessoal? Bons estudos para vocês. Por hoje é só.